Tudo começa bem na porta de um consultório médico, onde o médico-chefe parecia bem tenso enquanto os pais do protagonista perguntavam, super aflitos, como estava a saúde do filho. Depois de um silêncio meio estranho, o médico, visivelmente nervoso, soltou um "O que vocês fazem da vida?" E o pai logo mandou: "Sou eu, Kozuna, campeão de sumô." Então, quando perguntaram qual era o problema, o médico ficou tão revoltado que jogou o lado no chão e falou que a criança estava saudável, mas mostrou um raio-x onde o corpo do garoto era tão redondo que parecia uma bola. Explicou que isso provavelmente era genético, já que o metabolismo dele transformava tudo que comia em gordura, e disse que ele provavelmente nunca conseguiria emagrecer e ainda ia sofrer bullying. Ao ouvir isso, o menino ficou super abalado, amassou o lanchinho que tinha na mão e prometeu que a partir daquele momento faria de tudo para emagrecer. Aí começou a se exercitar todo santo dia, sem dar um pio. Mas em vez de emagrecer, o corpo dele só ganhava massa. Com 7 anos já estava pesando 83 quilos. Tentava nadar, fazia vários tipos de exercício, mas aos 9 já estava com 120 quilos e aos 11 chegou aos 180 quilos. Era tão grande que numa corrida de carrinho ele ultrapassou todo mundo correndo, causando um caos total. Até nos fast foods, o garoto só pedia salada e coisas cruas, nunca tocava em porcaria. Escalava montanha, levantava peso, fazia de tudo, mas nada dava resultado. Corta pro presente. O menino, já adolescente, estava jogando videogame no meio da aula, até que um colega mandou ele prestar atenção e perguntou se não tinha medo do professor. Ele só deu risada e disse que o professor nem via ele, porque estava sentado atrás do escudo humano de todos, o grande Pai Shintan. O protagonista agora tem 16 anos e pesa 420 quilos. É tão gigante que tampa toda a parte de trás da sala, permitindo que a galera lá do fundo fique de boa, porque o professor não enxerga ninguém. Mesmo o médico tendo dito que ele ia acabar sozinho, ele achava que tinha amigos, já que todo mundo chamava ele de paizão, e até pagava para ele proteger os mais fracos dos valentões. Um colega até deu uma barra de chocolate e pediu para ele sentar na frente da turma do lado. Mas o protagonista recusou, dizendo que estava de dieta e só bebia suco de melão amargo ou aipo. O outro respondeu que já tinha preparado esses sucos para ele. Enquanto tomava, o protagonista se sentia mal com aquilo tudo. Por mais que chamassem ele de amigo, parecia que viam mais ele como uma figura de proteção, tipo um adulto, e não como alguém da idade deles. Logo depois, alguém jogou uma bola na cara dele e um grupo de garotos começou a zoar, pedindo dinheiro porque queriam comprar alguma coisa. Ele ficou só observando enquanto os moleques ameaçavam ele, dizendo que era melhor ele pagar se não quisesse apanhar. A galera em volta ficou em choque quando percebeu que os valentões eram do 3º ano e ainda por cima faziam parte do clube de boxe. O protagonista só suspirou, se virou e saiu andando. Mas antes pediu para um amigo uma bola de ferro, que lançou com tanta força numa trave de futebol americano que entortou o ferro. Quando pegou outra bola, os caras saíram correndo, gritando para tomarem cuidado. Ele pensou que apesar de ser forte e grande, isso só fazia ele se sentir mais solitário. O louro do grupo dos agressores disse que aquilo foi humilhante demais e que eles tinham que dar o troco, senão iam perder o orgulho. Outro falou que o protagonista parecia um tanque de guerra e nem parecia humano, mas o louro sugeriu que talvez tivesse outro jeito de se vingar. Mais tarde, numa academia, o protagonista levantava peso tranquilamente, sem saber que estava sendo vigiado pelos caras. Um deles se perguntou por que alguém tão forte treinava escondido todo dia. O de cabelo grisalho avisou que se mexessem de novo com o paizão, talvez não escapassem. Mas mesmo admitindo que não dava para vencer numa briga direta, ele queria pelo menos incomodar. Então tirou correntes e cadeados na mochila e trancou todas as saídas da academia. Acendeu um cigarro, jogou no chão e foi embora, deixando tudo pegando fogo. Lá dentro, o protagonista puxou uma piscina inflável e outros itens da bolsa. Encheu com a boca, colocou uma prancha de madeira por cima e deitou nela, marcando o nível da água com um estilete. Depois, esvaziou a água, colocou bolas de metal na prancha até igualar a marca, e pesou tudo, 421 quilos, igual a um elefante. Ao ver isso, caiu no choro porque percebeu que tinha engordado mais 1 quilo. Nesse momento, percebeu que o fogo estava se espalhando pela academia. Sem pensar 2 vezes, jogou a água da piscina em si mesmo e começou a arrebentar as portas com força até conseguir escapar. Conseguiu sair, mas caiu no chão achando que ia morrer. A academia toda foi destruída, só restando entulho. De repente, uma mão surgiu dos escombros. Era ele, milagrosamente magro. Olhou para um espelho e ficou em choque, achando que era outra pessoa. Perguntou se ela também tinha sido pega no fogo, e ao encostar um rosto se cortou com os cacos. Ficou surpreso ao ver que era ele mesmo, bonito agora. Não conseguia acreditar. Foi aí que ouviu as sirenes de viaturas e caminhões de bombeiros chegando. Percebeu que estava pelado no meio da cena de um incêndio. Não podia ser visto assim. Achou uma bandeira e se enrolou nela. Cena corta para as ruas da cidade. As pessoas andando de boa, até que ele passa correndo por 2 meninas.
Em vez de ficarem bravas, elas ficaram impressionadas com a beleza dele. Passou por umas senhoras dançando na rua e elas também se apaixonaram por ele. Um cara que falava no celular dentro do carro viu o protagonista passando, se distraiu e bateu numa árvore. Começou a chorar dizendo que os seguidores só queriam ver vídeo do personagem cão raivoso e ignoravam o resto do conteúdo dele. Enquanto isso, o protagonista era cercado por um monte de garotas e mulheres. Ele se perguntava se tinha chegado no ápice da beleza masculina. Algumas diziam que ele parecia jovem e cheio de energia. Outras chamavam ele de pervertido, mas mesmo assim queriam contato dele. Ele ficou todo sem jeito e lembrou do passado, quando era cercado por gente. Mas agora a situação parecia o oposto, mas de um jeito meio parecido. Queria voltar para casa, mas a galera continuava perseguindo ele. Foi aí que bateu uma fome absurda. A cena muda para a sala dos professores, onde uma professora recebe uma ligação dos pais do protagonista dizendo que ele estava doente. Ela fica chocada pensando como um vírus conseguia derrubar um cara como ele, e até pesquisa sobre vírus biológicos tipo T-vírus, imaginando que se a humanidade estava prestes a acabar. A história volta para a casa do protagonista, onde o computador mostra a busca sobre perda de peso rápida. Ele está sentado vendo um programa de ídolos adolescentes. Quando as dançarinas começam a se mexer, ele começa a imitar cada passo e se surpreende ao perceber como tá leve, até mais do que as dançarinas da TV. Se olha no espelho e se pergunta se aquele é mesmo o novo corpo dele. Por um momento acha que tá dormindo, mas os testes físicos confirmam que é real. Ele dá risada, aliviado por não estar dormindo. Mas aí, o estômago dele ronca alto e uma fome sinistra bate de novo. No chão estavam espalhadas várias embalagens vazias de fast food, restos dos lanches que ele já tinha devorado. Toda a comida de casa já tinha ido embora, e essa já era a quinta refeição do dia. A cena muda e começa na frente de um hospital. Lá dentro, o médico olhava incrédulo para o protagonista, que agora parecia uma pessoa completamente diferente. Mal conseguia acreditar que aquele era o mesmo garoto de antes. Ele apontou e perguntou se era realmente ele. O protagonista confirmou com um aceno. Surpreso, o médico pediu uma checagem completa do corpo. Altura, tomografia, exames de sangue, tudo. 2 horas depois, os resultados saíram. E o médico, ainda sem acreditar, informou que a pressão, colesterol e todas as taxas estavam perfeitas, exatamente na média. Disse que se não tivesse visto com os próprios olhos o histórico dele, acharia que alguém estava tentando enganar ele. No fim, teve que admitir. O garoto estava completamente saudável, tão saudável que parecia mentira. O protagonista perguntou se isso era bom ou ruim. Afinal, ele tinha perdido todo o peso numa única noite, mas não conseguia parar de sentir fome. Já tinha gasto $3.800 só com comida. O médico, meio sarcástico, respondeu que ele esperava o quê? Em apenas 2 horas, os 40 anos de experiência dele viraram piada. Meia hora depois, o protagonista atravessava uma faixa de pedestres, pensando que aquele exame todo não serviu de nada. Desde a noite do incêndio, não parava de sentir uma fome insana. Ao olhar para 2 garotas, seus olhos na verdade focavam num pãozinho que uma delas segurava. Sentia como se tivesse um buraco negro no estômago. Continuou andando e passou a enxergar comida na mão de cada pessoa que cruzava o caminho. A fome piorava a cada passo. De repente, começou a correr babando de tanta vontade. Pensou que se aquilo continuasse, ia acabar perdendo a cabeça e virando um canibal, só para saciar aquela fome maluca. Sem pensar 2 vezes, entrou num restaurante chamado BFC, onde uma atendente perguntou o que ele queria. Ele bateu com força no balcão e exigiu toda a comida disponível, com porção dupla de tudo. Depois disso, foi em outro restaurante e pediu o estoque inteiro. Foi para um terceiro, comeu tudo. No quarto, mesma coisa. Por fim, voltou para casa satisfeito, mas também levou tudo que conseguiu juntar para comer depois. Nesse momento, uma lembrança da infância veio à tona. Ele comendo um hambúrguer e perguntando para os pais o que tinha de tão gostoso ali. A mãe, com carinho, disse que enquanto ele estivesse feliz, estava tudo certo. Mas o pai se aproximou sério e disse para ele nunca esquecer aquele nome. Junk Food. No presente, o protagonista caiu no choro. Disse soluçando que nunca mais tinha comido aquilo desde aquele dia. Durante 10 anos seguiu uma dieta vegana super rígida, só para conseguir emagrecer. Chorou muito dizendo quanto sentia falta da comida que tanto amava. Mais tarde, enquanto refletia, pensou que apesar de ter matado a fome por enquanto e guardado um pouco de comida, aquilo não duraria nem um dia, se considerasse o apetite que tinha agora. E isso deixou ainda mais desanimado. Decidido a fazer algo, pegou um frasco de medicina chinesa para emagrecer. Lembrou que, quando era gordo, tinha medo de comer. Agora, magro, seu apetite tinha multiplicado por 20. Achava que a única solução era apostar num remédio meio duvidoso. Esperava que funcionasse. Mas, quando segurou o frasco por um tempo, ele começou a esquentar. E aí, escutou um barulho de água fervendo. O líquido derramou inteiro no corpo dele. O estranho é que não queimava nada. O frasco nem estava no fogão. Quando olhou para as mãos e tentou medir a temperatura com um termômetro,
o aparelho explodiu. Partiu então para um termômetro de cozinha e ficou em choque. 230 graus. Nos 3 dias seguintes, fez vários testes no corpo e descobriu 3 mudanças bizarras. Sua altura tinha diminuído de 2,20 metros para uns 1,87 m. O peso caiu de 480 quilos para só 62 quilos. Mas o apetite estava insano. A taxa metabólica dele estava num nível absurdo. Suas mãos esquentavam na hora que comia, queimando calorias numa velocidade absurda. Se não comesse direto, era dominado por uma fome extrema. E as mãos continuavam aumentando de temperatura sem controle. Descobriu também que tinha ficado totalmente imune ao calor. Recebeu até uma notificação no celular, mostrando que a manutenção física dele seria muito cara dali pra frente. Uma semana depois, voltou para a escola. 2 colegas conversavam sobre o grande pai, até que ficaram surpresos ao ver que todos os alunos na sacada observavam um garoto novo, bonito e magro. Um deles comentou meio triste que achava que o paizão não ia voltar, mas todo mundo estava olhando fixamente para o cara novo. O protagonista percebeu ali que, quando alguém fica bonito, as garotas ficam vitradas e os caras ficam em choque. Mas quando perguntaram quem ele era, ninguém reconheceu. Aquilo doeu. Esperava que a transformação fosse impactante, que as pessoas ficassem impressionadas, mas a indiferença geral só deixou ele mais frustrado. Até que uma mina se aproximou, perguntou se ele era o garoto que ela tinha visto em um sonho na noite anterior. Com raiva, ele respondeu: "Sou o grande pai Shintan." Todo mundo ficou mudo. Ninguém acreditava. Então, ele começou a contar com detalhes várias situações difíceis que tinha vivido com aquela galera. Inclusive, quando salvou um colega de 17 agressores. Depois, foi revelando segredos pessoais de cada um ali que só ele poderia saber. Aos poucos, os presentes começaram a perceber que era realmente ele. Todos confirmaram. Era o Shintan, o grande pai. As meninas ficaram caidinhas por ele. Cercaram o garoto chamando-o de paizão de novo. Já os meninos começaram a chorar, tristes, achando que nunca mais teriam chance com ninguém, já que todas as garotas só olhavam para ele. Na sala, o professor anunciou todo empolgado: "O grande pai voltou!" A turma vibrou com a notícia. Quando a aula começou, o protagonista foi para o seu lugar tranquilamente. Só que o aluno sentado atrás dele logo pegou um monitor e um controle para jogar, enquanto a garota atrás desse menino começou a dançar. Em pouco tempo, os alunos do fundo já estavam fazendo o que queriam, menos estudar. Mas havia um aluno incomodado com tudo aquilo. Dessa vez, a situação estava diferente. A menina do lado do jogador olhou para ele e pediu para prestar atenção. Perguntou se ele não estava com medo de ser pego. O garoto respondeu cheio de si, perguntando quem vai pegar, e completou: "O professor nem consegue me ver. Tô sentado atrás do símbolo da liberdade, o guardião da classe, o grande pai." O que o Shintan não lembrava era que o protagonista não era mais aquele gigante todo parrudo. Agora ele estava magro e baixinho. Assim que bateu o olho no professor, todos os alunos saíram correndo para sentar direitinho nos seus lugares e começaram a fingir que estavam comportados, mas logo caíram no choro, lamentando a perda da liberdade. Um deles até comentou que era como se um lenhador tivesse derrubado o único abrigo que tinham. Uma menina começou a chorar, dizendo que na casa dela ela não podia dançar de jeito nenhum, e ali era o único lugar onde ela podia sonhar em seguir o que queria. O protagonista olhou para ela e fez um gesto com a mão, meio tentando entender. Mesmo assim, a garota continuou chorando, mas agora dizendo que ele estava incrivelmente bonito. Na hora do intervalo, aquele mesmo cara de antes estava visivelmente nervoso. O loiro chegou perto e falou que o Big Daddy Shintan tinha voltado. Aí perguntou se ele achava que ia morrer. O garoto ficou tão em choque que agarrou o loiro pela gola da camisa e gritou, perguntando como ele sabia daquilo. Ele mesmo nem fazia ideia de que o ginásio ia pegar fogo naquela noite. Aí o loiro lembrou ele que eles tinham trancado tudo com um cadeado, então hora ou outra ia dar ruim. A tensão só aumentava. Um dos caras sugeriu que nesse caso, o loiro deveria ser o primeiro a ser eliminado. Aterrorizado, o garoto respondeu que preferia pular de um prédio do que ver Shintan descendo a mão nele. O grisalho tentou acalmar o clima, disse que já tinha um plano, mas o loiro implorou para ficar fora dessa. Mesmo assim, o parceiro respondeu que com ou sem ele no meio, quando o protagonista descobrisse tudo, ia ser tarde demais, e ele acabar sendo esmagado do mesmo jeito.
Dito isso, ele se afastou, foi chorar num canto e ficou dizendo para si mesmo que nunca foi uma boa pessoa. O amigo só pediu para ele ficar quieto e falou que tudo estava pronto. Aí perguntou se ele tinha visto o protagonista ultimamente. O loiro respondeu que sim, que ele estava magro agora. Alguns até diziam que ele fez lipo. Era o momento perfeito para atacar, já que peso faz diferença numa briga. Em forma fraca, o protagonista não parecia ser ameaça. Eles foram até um galpão velho. O loiro, sem entender nada, perguntou o que estavam fazendo ali. O grisalho mandou ele só observar. Lá dentro, vários bandidos estavam sentados, todos da perigosa Rua 20. O líder do grupo, ao ouvir o motivo da reunião, se levantou do trono e caiu de joelhos, gritando que achava que o encontro era só para comer hot pot. Outro do grupo falou que pensava que ia rolar caranguejo, por isso tinha levado uma faca. O grisalho tentou acalmar os nervos, garantiu que o protagonista não ia comer ninguém e que se eles conseguissem vencê-lo, ainda ganhariam uma festa. Mesmo assim, o líder caiu de novo no chão, achando que era pegadinha. Um dos membros mais cabreiros até falou que derrotar o protagonista garantiria estabilidade financeira para o resto da vida. Mas confessou que já tinha encarado ele antes quando tentou defender um aluno que sofria bullying. Naquele dia, Shintan segurou ele com tanta força que quebrou o braço, e essa lembrança ainda assombrava o cara até hoje. Outro bandido que estava com a faca ficou todo nervoso só de ouvir o nome do Big Daddy Shintan. A galera começou a chorar em desespero, dizendo que jamais arriscariam a vida contra alguém assim. O balentão da faca até rasgou a camisa para mostrar umas cicatrizes de um encontro antigo e contou tremendo como foi encurralado pelo protagonista e ainda perdeu a tatuagem, que foi arrancada na força bruta. Outros também desabaram, dizendo que lutar com alguém assim era uma sentença de morte. O grisalho tentou convencer a galera mostrando uma foto atual do Shintan. A princípio ninguém quis ver, estavam com medo, mas quando finalmente olharam a imagem, ficaram pasmos ao ver um jovem magro, até meio frágil, nada a ver com o cara gigante que lembravam. O grisalho explicou que depois do incêndio ele passou por uma cirurgia e perdeu muito peso. O grupo ficou em silêncio, processando aquele choque. Então, o balentão da faca olhou para o líder e perguntou o que fariam. Depois de um tempo pensando, o líder decidiu que talvez fosse a chance deles e sugeriu uma emboscada contra o novo Shintan, agora enfraquecido. Cena muda. Para a escola. Um dos alunos loiros, nervosão, foi até a mesa do protagonista com a missão de deixar uma carta de amor falsa, que serviria para uma armadilha. Acreditava que nenhum garoto resistiria a uma confissão dessas. Mas, ao enfiar a carta debaixo da mesa, ele ficou surpreso com uma pilha de cartas de amor genuínas que já estavam ali. Entrou em pânico, juntou tudo num saco e foi queimar. No caminho, percebeu que depois de fazer algo tão sujo, não teria volta. Mais tarde, Shintan voltou para o lugar dele e achou a única carta que sobrou. Quando leu, ficou visivelmente irritado. Dava para ver que aquilo mexeu com ele. Saindo da escola, ele foi cercado por vários membros de gangue na rua. Mesmo com o visual intimidador dos caras, o protagonista não demonstrou medo nenhum. O grisalho debochou dizendo que Shintan não tinha ideia de que o encontro com uma garota linda era uma armadilha. Disse que aquele seria o último dia dele. Mas Shintan respondeu de boas, dizendo que desde o início sabia que era cilada, porque só alguém como Grisalho escreveria uma carta de amor parecendo uma ameaça. Ele reconheceu os rostos e, sarcástico, perguntou se a pele deles não estava coçando, dando a entender que iam apanhar. O Grisalho tentou animar o bando, chamando os caras de assassinos experientes, mas a maioria estava tremendo de medo, mal conseguia ficar em pé. O líder e o da faca logo inventaram uma desculpa, dizendo que só estavam passando por ali por um acaso. Quando o grisalho insistiu na briga, os outros mandaram ele calar a boca, perguntando se ele tinha vontade de morrer. Disseram que não queriam se meter numa missão suicida. Diante da tanto medo, Shintan sentiu o clima e decidiu mostrar sua força. Deu um soco numa parede ali perto, mas, em vez do barulho de destruição, só ouviu um estalo esquisito. A mão dele começou a sangrar. Ele cobriu na hora, sem entender o que estava rolando, pensando se tinha perdido a força junto com os quilos. Foi aí que ele percebeu que estava numa situação complicada. Sua aparência podia ter mudado, mas a força já não era mais a mesma. Pensou com amargura que só percebem o valor do poder quando a gente já perdeu. Chorou, lembrando de como ele costumava ser forte. Mesmo assim, sua presença ainda era tão pesada que ninguém ousava atacar. Mas o líder da gangue, que estava de olho, percebeu que tinha alguma coisa errada. Se o Shintan fosse o mesmo de antes, aquela parede já teria virado pó.
suspeitando que o lendário inimigo estava mesmo enfraquecido, ele mandou o grisalho ser o primeiro a atacar. Afinal, ele que tinha arrastado todos para essa confusão. Tremendo de nervoso, o cara se aproximou do protagonista, tentando fingir que estava tudo bem. Ele começou a falar que tudo não passava de um mal-entendido, que não queria provocar ninguém, e estendeu a mão como quem quer pedir desculpas. No entanto, ele tinha algo bem diferente em mente. Pensava que, ao apertar a mão do protagonista com força, conseguiria deixá-lo fraco o suficiente para testar sua condição física de verdade. Shintan, observando a cena, percebeu que sua própria mão estava emitindo vapor por causa do calor. Quando ele apertou a mão do cara, uma dor insuportável o fez gritar. Ele não conseguia se soltar das garras ardentes dos outros membros da gangue, que, vendo aquilo, saíram correndo, apavorados. Eles estavam convencidos de que Shintan ainda era tão perigoso quanto no passado. Fugindo, começaram a culpar o menino de cabelo grisalho por tê-los levado para uma armadilha mortal. Shintan, por sua vez, olhou para a própria mão fumegante, sentindo uma fraqueza que o dominava completamente. Ele estava prestes a perder a consciência, se perguntando se realmente havia se tornado tão fraco. E então, seu corpo não aguentou mais e ele desmaiou. Algum tempo depois, uma jovem apareceu e se colocou em pé ao lado do corpo inconsciente do protagonista, segurando um objeto circular com uma aura mágica. O ambiente parecia aquático, e ali, uma figura apareceu diante de Shintan, perguntando quem ele era. Ele respondeu ilutado que era alguém de sua alma que o acompanhava há 1000 anos. A figura, um tanto ofendida, reclamou, dizendo que ele estava arruinando o primeiro encontro deles em 1000 anos. Então, explicou que apareceu porque Shintan estava em um estágio crítico entre a vida e a morte, mas prometeu esclarecer tudo quando ele estivesse acordado e sozinho. Ao abrir os olhos, o protagonista viu a jovem lhe oferecendo algo para beber, mas ele gritou, assustado. Ela, rapidamente, se desculpou, dizendo que não tinha encontrado outra forma de acordá-lo. Ela contou que percebeu que seu corpo tremia toda vez que ela falava de comida. Ao mencionar coisas como hambúrguer, pizza, frango ou frituras, ele se contorcia. A jovem explicou que ele desmaiou de fome e, por isso, comprou uma bebida gelada para ele. O protagonista, com um sorriso sarcástico, acusou-a de se divertir com seu corpo inconsciente. Ela, meio envergonhada, respondeu que, se eles tivessem apuros de novo, ele deveria avisá-la. Quando estava saindo, a jovem pediu para ele se alimentar bem, não deixar de cuidar de sua saúde. Ela até pediu para adicioná-la no celular, e ele aceitou. Mais tarde, já em casa, Shintan se lembrou do sonho que teve enquanto desmaiado. Ele reviveu a voz que ouviu enquanto estava envolto em chamas durante o incêndio, prometendo encontrá-lo novamente. Quando ficou sozinho, sentiu uma dor no peito e o espírito do seu sonho apareceu de novo. Shintan olhou com raiva, achando que estava em algum daqueles romances fantasiosos. Ele pegou um pedaço de madeira e apontou para o espírito, exigindo uma explicação rápida. O espírito pacientemente começou a explicar que ele nasceu do fogo e foi despertado com ele, agora voltando para o lado de Shintan. O nome dele era Zhongli, também conhecido como Dong, e ele estava dentro de Shintan há 1000 anos, como um companheiro de vida passada. O protagonista, irritado, apontou que ele falou mais de 3 frases e ainda não explicou o que era. O espírito então revelou que ele era o senhor da vida anterior de Shintan, uma alma persistente ligada à sua existência atual. Isso significava que ele sabia de tudo que Shintan fez, até quando dançou na frente do espelho. O espírito contou que na vida passada, Shintan havia sido sua esposa. Ao ouvir disso, o protagonista imediatamente atacou o espírito com um pedaço de madeira, fazendo-o voar pelos ares. O espírito protestou, dizendo que aquelas palavras causaram um impacto emocional muito forte, mas Shintan se questionou se ainda tinha força suficiente para atravessar paredes com um soco. O espírito pediu calma, admitindo que estava em choque também, afinal, a esposa de sua vida passada agora era um homem. Ele lembrou com nostalgia de como costumava ser chamado de querido, todos os dias. A palavra querido faz Shintan reviver memórias de sua vida passada. Ele se lembrou de como o espírito, ainda humano, trazia o café da manhã para sua esposa, lhe dava o salário e a encorajava a acordar cedo. Mas a esposa não acordava por ele, mas por um homem que estava escondido no armário, e ela o abraçava apaixonadamente, dizendo que sentia falta dele. Quando o espírito perguntou a Shintan se ele lembrava de algo importante de sua vida passada, ele se questionou por que de repente se sentia tão miserável. Então, o espírito explicou que desde que Shintan perdeu peso, suas mãos começaram a queimar e exalar fumaça, pois a chama natal do espírito residia em dele. O espírito contou que na vida passada ele foi um dos maiores cultivadores de fogo do mundo, conhecido como o Deus do Fogo.
Ele relatou um episódio onde uma montanha desabou perto de sua vilagem e ele foi chamado para ajudar. Mas ao tentar controlar as pedras com palavras mágicas, ele foi esmagado por uma rocha gigante. Antes de morrer, ele transferiu a chama natal para sua esposa, prometendo a ela que, enquanto a chama morasse nela, o fogo nunca a prejudicaria. 3 meses depois, a esposa dele começou a devorar tudo o que encontrava, pois a chama consumia tudo e precisava de combustível constante, absorvendo a energia do corpo dela. A queima estava consumindo seus órgãos vitais, como o coração e os pulmões, em um momento em que as coisas já estavam difíceis o suficiente. Sua esposa não resistiu muito tempo depois dessa tragédia. Shintan, que ouviu tudo isso, pensou que a história estava cheia de problemas, mas tentou consolar o deus do fogo. Ele disse que a esposa dele nunca o amou de verdade e que não valia a pena ficar preso a esse espírito triste. O deus do fogo, ainda melancólico, confessou que sentia falta dela e que achava que Shintan estava até mais bonito. Quando começou a se aproximar de Shintan novamente, ele se afastou, assustado, acusando o espírito de estar maluco e perguntando por que ele estava se aproximando dele. O espírito pediu desculpas e explicou que sua esposa na vida passada não tinha nada a ver com o atual Big Daddy, Shintan. E bem que Shintan tenha renascido várias vezes, nunca tinha sido afetado pelo fogo até agora. Isso deixou Shintan ainda mais irritado e ameaçou bater no espírito, que explicou que a chama que ele havia deixado dentro de Shintan estava ativada, transformando seu corpo em uma espécie de fornalha, com a chama sendo o combustível. O calor que gerava saía pelas mãos, e a energia que ele usava vinha do próprio corpo. Shintan perguntou se havia alguma maneira de desligar esse forno defeituoso, e o deus do fogo, com um sorriso, disse que sim, mas logo revelou que havia esquecido como controlar a chama. Isso fez Shintan quase perder a paciência. Ele queria bater no espírito de qualquer jeito, mas nesse momento, o estômago dele roncou alto. Fazia horas que ele não comia nada e estava à beira de desmaiar de fome. Shintan olhou o saldo do seu telefone e percebeu que não tinha nem o suficiente para comprar um lanche. Sem forças, chamou o deus do fogo e pediu que trouxesse a comida que estava na mesa, porque se não comesse logo ia morrer de fome. O espírito, observando isso, perguntou se Shintan estava tão empolgado por uma refeição simples. Shintan respondeu, sorrindo sarcasticamente, que aquele caldo era a razão pela qual ele ainda estava vivo. Se morresse de fome, seria culpa do deus do fogo. O espírito, de maneira carinhosa, chamou de Chen Tian, o que fez Shintan ficar indignado. Ele exigiu que parasse de chamá-lo assim, e propôs que a partir de agora fossem irmãos ou até pai e filho. O espírito, meio desconcertado, finalmente concordou e os dois se chamaram de irmãos. Depois de 1 hora de reflexão, Shintan percebeu que com um apetite tão grande, suas despesas com comida seriam altíssimas. Ele calculou que para comer o equivalente a 71 pãezinhos com malotang, ele precisaria de mais de 10.000 yuans. Como seus pais estavam fora e controlavam suas finanças, era improvável que ele conseguisse dinheiro facilmente. Pensando em como resolver isso, considerou começar a trabalhar como um influencer de comida para ganhar algum dinheiro. Mas antes mesmo de conseguir isso, não sabia como sobreviver até a próxima refeição. Nesse momento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem da jovem que o ajudou antes. Ela perguntou se ele se lembrava dela. A garota que derramou o refrigerante em sua boca quando ele estava inconsciente. Ela tinha um pedido. Poderiam se encontrar na escola no dia seguinte. Ela também se ofereceu para pagar pela comida dele. Shintan, sem pensar muito, a aceitou e logo saiu correndo. O deus do fogo, curioso, perguntou para onde ele estava indo. Shintan respondeu com uma palavra só: sobreviver. No dia seguinte, ele encontrou a jovem em um restaurante. Ele se desculpou por tê-la chamado tão tarde e explicou que sua situação era crítica. A garota, direto ao ponto, perguntou se alguém estava assediando ele. Shintan, preocupado, perguntou o motivo da proposta. E ela explicou que sua família tinha uma academia e observava ele desde o início do ano. Ela sugeriu que ele trabalhasse para eles por um tempo, fazendo sessões de fotos para mostrar os resultados de antes e depois da perda de peso. Em troca, ela ofereceu o que ele quisesse. Shintan, sem pensar muito, disse que não precisava de dinheiro, só de comida. No dia seguinte, na frente da academia, uma placa com a foto do antes e depois de Shinan estava exposta. Uma multidão se reuniu para ver. A jovem, surpresa, admitiu que nunca tinha visto tanta gente reunida. Parecia que todas as mulheres da região estavam lá. Após olhar com mais atenção, ele percebeu que menos da metade estava realmente interessada em se inscrever na academia. O resto estava lá apenas para olhar ele. Uma garota perguntou se ele poderia ser seu personal trainer. Shinan, meio tímido, respondeu que ainda não estava preparado para isso, mas faria o possível para ajudar. A garota, animada, correu para preencher o formulário e se inscreveu por 3 anos. Outra jovem, um pouco mais ousada, perguntou se podia tocar seus músculos para ver os resultados.
Ele, meio sem jeito, a puxou para si, o que fez ela corar. Isso fez Shinan lembrar dos tempos na escola, quando os meninos faziam a mesma coisa, chamando ele de papai. Agora eram as meninas que estavam fazendo isso. Ao meio-dia, o dono da academia perguntou o que Shinan queria comer, já que eles haviam ganhado mais de 300 novos membros naquela manhã. Shinan olhou o cardápio e pediu 5 porções de tudo. Quando o dono perguntou se ele queria ganhar peso de novo, Shinan respondeu que sim, mas pediu para embalar a comida para levar. Ele também pediu uma sala de treinamento, porque precisava fortalecer seu corpo. No caminho para o treino, pensou que agora, com seus problemas com comida resolvidos, era hora de recuperar suas forças. E na escola, as lendas sobre as lutas ainda circulavam. A primeira era sobre o Invencível Gordo. A segunda, mais antiga, dizia respeito ao diretor disciplinar da escola, Limpotin, de 28 anos, um homem que mantinha uma postura rígida. E foi aí que a cena mudou para a sala do diretor. Uma jovem entrou pedindo desculpas por estar atrasada, explicando que ficou acordada a noite toda estudando. O diretor, com um sorriso, disse que ela não precisava se apressar e que ela deveria arrumar a aparência antes de entrar. Ele também pediu para não se esforçar tanto e não ficar acordada até tarde. Ele chamou de sua aluna mais valiosa. Mas logo ele percebeu outro aluno tentando entrar sorrateiramente. Quando o viu, ele o parou, dizendo que já eram 10 horas e perguntou por que ele estava atrasado. O aluno, irritado, disse que apenas se raspou, mas o diretor percebeu que não era um simples arranhão, mas uma queimadura. Ele avisou o aluno para não mentir e sugeriu que alguém o tivesse machucado. O professor pegou o aluno e, com calma, pediu para ele entregar as provas com as respostas escondidas. O aluno, desafiador, reagiu agressivamente, perguntando quem o professor pensava que era e o agarrou pelo pescoço. O professor, sem se alterar, repetiu o pedido enquanto segurava o pulso do aluno. Surpreso com a força do professor, o aluno não conseguiu se soltar e, frustrado, jogou uma lâmina em sua direção. O professor, tranquilamente, disse que a prova não tinha valor e o desafiou para um confronto fora da escola. O professor deixou ele ir, sem dizer uma palavra. Logo depois, soube-se que o aluno era irmão de um dos membros de uma gangue local. Naquela mesma tarde, o irmão mais velho apareceu na entrada da escola, perguntando se o professor tinha sido aquele que havia confrontado seu irmão. O membro da gangue sugeriu que eles se afastassem da escola para evitar uma briga, mas as coisas não saíram como o esperado. Quando saíram, os estudantes, ao ouvirem os gritos, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram uma cena chocante. O professor, coberto de sangue, corrigia calmamente as provas enquanto ao seu redor estavam os corpos de 23 gangsters, sendo que 18 tinham fraturas e 3 estavam gravemente feridos. Apenas 2 saíram ilesos. Mesmo com os grimidos de dor ao seu redor, o professor continuava corrigindo as provas. Aos seus pés, o aluno que havia ameaçado vingança tremia de medo. Os policiais ficaram paralisados ao ver aquilo. O professor, com um sorriso gentil, se desculpou, dizendo que havia sido ameaçado e, talvez, tivesse ido longe demais. Desde aquele dia em diante, Limpotin virou uma lenda na escola. Enquanto isso, Shintan treinava boxe na academia. O membro da gangue de cabelos grisalhos estava tentando encontrar uma maneira de se livrar da situação em que se encontrava. Então, quando o professor colocou a mão no ombro e perguntou se ele era aluno do 3º ano, o membro da gangue percebeu que não tinha como enganar o professor. No entanto, teve uma ideia. E se ele usasse o professor para se vingar? Perguntou tremendo se ele lembrava de um aluno do 2º ano chamado Big Daddy Shintan. O professor respondeu que ele realmente havia ensinado no 2º ano, mas esse nome não lhe parecia familiar, embora ele lembrasse vagamente de um rapaz corpulento. Ao ouvir isso, o membro da gangue ficou animado e disse que estava perguntando por curiosidade, mas que tinha uma queimadura na mão causada por alguém com o mesmo nome, mas com uma aparência completamente diferente. Ele contou que a pessoa o havia ameaçado, fingindo apertar a mão e queimando-o com algo escondido, o que o fez desmaiar e chorar de medo, ainda com o trauma. O professor, com calma, disse para ele não se preocupar com a lição de casa, que ele mesmo falaria com o professor responsável pelo aluno assim que o membro da gangue fosse embora. No entanto, Limpontinho parou e perguntou se ele poderia ajudá-lo a encontrar Shintan. Enquanto isso, no ginásio, Shintan estava completamente exausto após uma intensa rotina de treino. Ele ouviu o espírito que, com orgulho, lhe disse: "Olha sua condição física agora, sem dores nas costas, sem dores nas pernas, você pode dar centenas de socos sem ficar sem fôlego, porque minha chama vital queimou tudo que era desnecessário no seu corpo. Sua condição física agora está acima de qualquer outra jovem." Shintan, frustrado, respondeu que levaria uma semana para se adaptar ao trabalho de meio período e aos equipamentos de ginástica.
Não importava o que ele tentasse, estava claro que ele tinha dificuldades. Ele segurou o Deus do Fogo e pediu para ele parar de brincar, lembrando que ele quebrava sacos de pancada com um único golpe. O espírito, abalado pelas palavras de Shintan, respondeu que, embora estivesse mais fraco agora, ele tinha ficado muito mais bonito. No momento em que Shintan estava tentando levantar alguns pesos, ficou evidente que ele havia atingido seu limite. Chateado por sua fraqueza, pensou que todo aquele esforço parecia inútil. O professor, ao vê-lo, se aproximou e, com facilidade, pegou os mesmos pesos, sorrindo e dizendo que "Você está bem fraquinho, não parece uma pessoa má." Ele então perguntou se Shintan era o Big Daddy Shintan. Quando recebeu uma resposta afirmativa, o professor deixou os pesos caírem e, de repente, partiu para um ataque, com um soco prestes a atingir o rosto de Shintan. O protagonista conseguiu bloquear o golpe com a mão, mas o impacto fez ele deslizar para trás e a sua mão começou a sangrar. O professor, surpreso, pensou que o golpe deveria ter quebrado o nariz de Shintan e se perguntou se ele estava enfrentando um veterano, dado quão rápidos eram os reflexos do jovem. Shintan, mal conseguindo compreender o que tinha acontecido com aquele golpe, sentiu como se tivesse sido atropelado por um carro, prestes a desmaiar. Ele perguntou ao homem quem ele era. O professor respondeu fiamente: "Eu sou a retribuição de todas as pessoas que você feriu." Shintan, com um olhar penetrante, respondeu que então ele era um dos complicados, não tinha mais nada para dizer. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o espírito ao seu lado o incentivou a esperar, e canalizou energia mágica para suas mãos. O professor percebeu que fumaça começava a sair dos punhos de Shintan enquanto ele amarrava a gravata na mão. Ele se lançou para frente e seus punhos colidiram com os do professor com um estrondo assurdecedor. Enquanto lutavam, Shintan lembrou do momento em que tomou a decisão de perder peso, de como treinou durante anos em várias artes marciais, mas nunca encontrou um oponente à altura. Ele lembrou de um aluno que sempre desafiava os novatos, se gabando que faria todos chorarem na primeira luta. Ele até disse para Shintan, confiando que até alguém tão gordo quanto ele cairia facilmente, mas Shintan o impediu, segurando sua cabeça com uma mão só. Mais tarde, naquele dia, o professor comia sua sopa calmamente, um aluno entrou correndo e relatou que o superior havia sido derrotado e estava chorando do lado de fora. O professor permaneceu calmo, disse para os outros voltarem ao treino e que ele mesmo cuidaria do novo aluno, pois aquilo era só uma questão menor. No entanto, quando Shintan fez voar com um único golpe, o professor, enquanto caía, pediu para ele ir mais devagar, surpreso por alguém com a pele tão frágil ter tanta força. Shintan respondeu que na verdade estava indo com calma. Foi nesse momento que Shintan percebeu que talvez nunca encontrasse um rival real em sua vida, a menos que ficasse mais fraco e magro. Mas agora, pela primeira vez, ele estava enfrentando uma adversidade real. O professor, como um pequeno barco tentando resistir à tempestade dos punhos de Shintan, elogiou-o dizendo que, depois de 10 minutos, ele ainda não havia desistido. O mestre confessou que estava começando a admirar Shintan, mas ele não aguentou e gritou, mandando o cara ficar quieto. Como assim? Do nada ele aparece, ataca sem explicação e agora ainda fica elogiando. Shintan, já irritado, perguntou se o mestre queria continuar a irritá-lo. Eles trocaram mais alguns golpes, mas Shintan começou a perceber algo estranho. Toda vez que ele atacava, o mestre conseguia parar o golpe, esquivando com facilidade. Shintan, vendo isso, decidiu ir com tudo. Era como se ele tivesse encontrado algo que não sentia há muito tempo, a emoção de uma verdadeira luta. Com um sorriso no rosto, ele gritou que queria ver quem caía primeiro. Nesse momento, a porta se abriu e uma garota entrou. Ela olhou para o professor e perguntou, claramente incomodada pelo barulho, "O que está acontecendo aqui?" Quando viu o que estava acontecendo, exclamou surpresa, comentando até que Shintan era bonito. O professor ficou surpreso por saber que Shintan estava na escola. Mais tarde, ele se aproximou dele, pedindo desculpas, admitindo que confiou na pessoa errada e assumiu que a culpa era dele. Shintan, de braços cruzados, respondeu que já o havia atingido 26 vezes e que agora queria pelo menos devolver uma desses golpes. A garota da academia ficou surpresa com a resposta de Shintan, mas o professor disse que ela conseguiria lidar com isso e se prepararia. No entanto, em vez de continuar o combate, Shintan ofereceu algo diferente, um molho super picante que o mestre teria que beber até o final para ser perdoado. Enquanto o mestre bebia, Shintan pensava que nunca havia enfrentado um oponente como aquele antes. Ele não sabia se deveria ficar feliz ou irritado, mas uma coisa era certa, seu coração estava acelerado como há muito tempo não acontecia. Mais tarde, em casa, Shintan disse ao espírito para ficar longe enquanto ele dormia, mas o espírito pediu que o esperasse, pois tinha algo importante a dizer. O espírito explicou que, durante a luta, suas mãos pegaram fogo pela primeira vez em 1000 anos, o que significava que ele estava recuperando parte de sua memória e poderes.
O espírito percebeu 3 coisas. Primeiro, que havia uma maneira de devolver o corpo de Shintan ao normal. Segundo, que tanto o professor quanto a garota eram suspeitos. E terceiro, que a garota possuía algo que um mortal comum não deveria ter, um objeto misterioso que tinha flutuações espirituais. O espírito também comentou sobre a aura da garota, dizendo que não parecia humana. Quando Shintan perguntou mais sobre o que isso significava, o espírito contou uma história de sua vida passada. Embora tenha sido um ser poderoso, deificado e governante, ele nunca se sentiu satisfeito e sempre teve uma grande curiosidade sobre o desconhecido. Em sua vida passada, sua esposa o havia enviado para uma aventura de 3 anos sem fazer perguntas. Quando voltou, ele descobriu segredos que poderiam abalar o mundo, mas a esposa, enquanto ele estava fora, se divertiu com outros homens. Shintan, cansado de ouvir, bateu no espírito com o livro, pedindo para ele parar de falar sobre isso. O espírito então revelou uma fórmula medicinal que ele havia compilado, composta de gengibre, alho, pimenta e outros ingredientes, acreditando que isso poderia ajudá-lo a recuperar mais memória e até a controlar as chamas novamente. Enquanto isso, o espírito continuava observando o professor e a garota, dizendo que a menina tinha algo especial, um objeto que talvez fosse uma herança de família ou algo que ela tivesse adquirido por acidente, mas não era algo que uma pessoa comum deveria ter. A cena mudou para o professor, que estava em frente a um porta-retrato, se desculpando com a foto de alguém que ele parecia admirar. Ele reconheceu que tinha machucado um aluno e estava tentando ser melhor. No dia seguinte, o aluno de cabelo marcante estava sendo repreendido pelo professor por mentir, mas o professor, com um tom suave, disse que o perdoaria, já que havia prometido proteger todos os alunos, mesmo que ele tivesse que avisá-lo para nunca mais mentir. Enquanto isso, várias meninas começaram a gritar e a se empolgar quando viram Shintan. Quando o professor o chamou, os alunos começaram a sussurrar sobre as lendas sobre eles dois. Shintan perguntou por que o professor estava lá, e ele respondeu que estava quase no final do seu trabalho e queria convidá-lo para dar um passeio pelo jardim de bambu. Shintan então lembrou-se do que o espírito havia dito sobre o professor ser um demônio, e ao olhar para ele com desconfiança, o professor percebeu e perguntou se ele desconfiava dele. Shintan, surpreso, confirmou e o professor explicou que, depois de anos sendo assistido, o espírito atrás dele o havia informado tudo. O professor revelou que não era humano, mas sim um espírito de bambu que foi cultivado por 1000 anos para ganhar uma forma humana. Ele passou incontáveis dias naquele lugar, até finalmente recuperar a consciência. Quando um raio atingiu a floresta, ele foi gravemente ferido, mas foi encontrado e cuidado por alguém. Agora, ele tentava plantar um broto de bambu para que ele sobrevivesse, mas ao longo do tempo, alguns alunos começaram a causar problemas. Em uma cena, um aluno até pressionou um cigarro contra a folha do bambu, e o bambu jurou que quando tivesse forças, se vingaria de todos. Eles estavam lá, ainda fumando, quando um dos caras lançou um olhar ameaçador para o outro, deixando ele bem assustado. O outro então avisou que se ele contasse para alguém o que tinha visto, ia se ver com ele. Ele falou que o tal menino já tinha mandado 52 pessoas para o hospital naquele ano, o que deixou o cara todo tremendo. O valentão mandou ele ficar quieto, dizendo que a culpa era do professor novo que tinha chegado na escola, aquele que tinha confiscado os celulares deles por estarem matando aula e brincando no banheiro. E o pior foi que o professor tinha feito eles escreverem uma redação de 5.000 palavras. No dia anterior, ele ainda obrigou um deles a pedir desculpas publicamente e escreveu outra redação de 8.000 palavras. O valentão estava furioso e falou que o professor estava pirando a cabeça deles. Aí ele disse para o aluno sair dali se não quisesse apanhar. Mas foi nesse momento que o líder do grupo mandou o subalterno calar a boca e disse que era hora de voltar para a aula ou iam acabar pegando eles de novo. O cara, meio humilhado, resmungou aquilo tudo era um absurdo e ainda perguntou se aquele não era o mesmo bambu que ele tinha plantado. O mestre, calmamente, falou que se o bambu continuasse atrapalhando, da próxima vez ele jogaria água fervendo nele. Depois, o mestre ficou lá cuidando do bambu, pensando em como ele não conseguia fazer ele crescer direito. Ele estava furioso e, no impulso, explodiu dizendo que estava realmente bravo. Mesmo sabendo que não deveria falar, ele tinha que se expressar, já que o cultivo era uma parte dele. O mestre ficou confuso e se perguntou de onde tinha vindo aquela voz. Foi então que o bambu falou, não só podia falar, como se achava o pai do mestre. Ele estava irritado por ter sido plantado ali, rodeado de outras árvores e sendo motivo de piada por todos os passantes. O espírito do bambu começou a contar que a maioria dos alunos que tinham machucado eram os próprios alunos do mestre, e ele ficou furioso, perguntando quantos deles ele tinha maltratado.
O bambu, com raiva, disse que ele estava mexendo com eles e que agora era a vez deles mexerem com ele. O mestre, ainda em choque, perguntou como o bambu podia falar, e o espírito se apresentou como um bom espírito, um espírito de bambu que havia sido atingido por um raio ainda em recuperação. Ele agradeceu ao mestre por ter salvado e prometeu ajudá-lo assim que ganhasse uma forma humana. Ele também alertou que nenhum aluno desejava o bem do mestre e que os outros só falavam mal dele pelas costas. O bambu pediu que o ajudasse a recuperar e tirá-lo daquele lugar, prometendo em troca ajudar o mestre a se vingar. O mestre, porém, recusou. Disse que não poderia permitir que seus alunos fossem prejudicados. Ele então pegou o bambu e, como era muito perigoso deixá-lo lá, levou-o para casa, plantando-o em um vaso por um tempo. A vida seguiu tranquila por um tempo. Mas o bambu, em um dia qualquer, perguntou ao mestre por que ele não deixou o bambu atacar os alunos. O mestre respondeu que já tinha passado por essa fase rebelde, que os alunos não eram maus, só não tinham orientação, e que seu objetivo era mostrar-los o caminho certo, a beleza da vida. O bambu, que ainda se via como algo superior, rejeitou a ideia de ser comparado com os alunos. No entanto, a vida tranquila não durou muito. O bambu logo percebeu que tinha cometido um erro. Sendo o espírito recém-formado e fraco, ele se tornou um alvo para cultivadores. Ele deveria ter se afastado do mestre. Um momento marcante foi quando o mestre estava comendo melancia perto do bambu, e o bambu pediu que ele derramasse um pouco de suco sobre suas folhas, para sentir como era ser humano. Quando o mestre estava prestes a fazer isso, alguém bateu na porta. Ao abrir, o mestre encontrou um grupo de alunos problemáticos que estavam com um olhar estranho. Antes que pudesse reagir, eles empurraram ele para o lado e começaram a atacá-lo. A cena então voltou a um momento anterior, do lado de fora do banheiro, onde 3 caras estavam fumando. Eles estavam reclamando do professor, falando que ele estava ferrando com as notas deles e impedindo que se formassem. Quando estavam reclamando, um aluno entrou, mas foi avisado pelos outros para não entrar enquanto eles estivessem fumando. O aluno, ignorando, foi abordado por um dos criminosos, que tentou agarrá-lo. Porém, o aluno se defendeu com um dedo, que fez o agressor cair de tão entorpecido. O aluno, calmo, explicou que a violência vinha da falta de educação e que ele não era um estudante normal, mas sim um cultivador que estudava medicina espiritual. Ele se revelou e disse que estava observando os alunos. Voltando para a casa do mestre, o caos explodiu, quando os alunos possuídos atacaram o mestre. Eles disseram que estavam esperando por essa chance há muito tempo. Quando o professor tentou se defender com palavras, foi interrompido por um soco. O mestre permaneceu calmo, tentando convencê-los de que havia um caminho melhor, mais feliz para eles. Quando ele estendeu a mão para pegar o bambu, a sala explodiu em energia. As janelas estouraram e os alunos foram lançados pelo ar. Quando o mestre abriu os olhos, viu o espírito do bambu agora em forma humana, ao seu lado. O bambu, zombando dele, disse que tinha salvado sua vida ao expulsar os alunos, e com um sorriso orgulhoso, disse que agora queria experimentar o caminho da vida, o mesmo que o mestre tanto falava. A narração se desloca para o presente, onde o espírito do bambu conta essa história para o protagonista. Quando o protagonista pergunta o que aconteceu depois, o espírito revela que nada mais aconteceu. O vilão nunca retornou, e o bambu apenas permaneceu ao lado do mestre, protegendo-o. Porém, naquele momento, o bambu alertou o atual professor de que eles estavam em grave perigo, revelando que o aluno que tinha atacado o mestre estava sendo controlado e que havia um cultivador escondido na escola atrás do corpo do bambu. Quando perguntaram o que eles deviam fazer, o bambu respondeu que a única opção era ficarem juntos o tempo todo, até mesmo quando fosse para o banheiro. Como solução, ele sugeriu que deixassem ele experimentar o caminho da vida, tornando-se professor. Na próxima cena, dentro da sala de aula, o mestre estava segurando uma vara de bambu, o espírito transformado, enquanto explicava a lição. E os alunos cochichavam entre si, se perguntando por que o professor, antes tão apaixonado por plantas, agora usava um ponteiro de bambu. Voltando à linha do tempo atual, o bambu contou que já fazia 36 anos que não era mais usado como ponteiro, mas que, nesse tempo, ele conseguiu manter uma boa vigilância. O protagonista interrompeu, dizendo para o bambu parar de falar besteira, mas o espírito insistiu, explicando que sim, ele realmente tinha sido usado por 36 anos, sempre observando o professor. Apesar de o vilão nunca ter aparecido, tanto o protagonista quanto o espírito estavam decepcionados com a história. O bambu revelou que o mestre original havia falecido alguns anos atrás, devido a uma doença natural. O último desejo dele foi que o bambu seguisse no mesmo caminho de vida, então o espírito tinha continuado a honrar esse pedido.
Ele ainda sentia como se alguém o estivesse observando, talvez o mesmo culpado daquela época, e pediu ao protagonista que não revelasse que ele não era humano, para não trair a confiança do amigo falecido. O protagonista prometeu guardar o segredo e, em troca, pediu um favor. Queria saber onde encontrar certos ingredientes. A cena mudou rapidamente para mostrar um homem misterioso observando de longe, tanto o protagonista quanto o mestre do bambu. Depois, o protagonista seguiu sua rotina diária, ajudando os outros e recebendo olhares de um aluno, enquanto sua mesa estava cheia de cartas de amor. O protagonista, comentando com o espírito, disse que estava apenas começando sua jornada no cultivo. O bambu então ofereceu-lhe um site especial para ajudar. O protagonista, confuso, perguntou o que era esse lugar, e o bambu explicou que era um site onde cultivadores modernos se reuniam. O bambu pediu que ele o chamasse quando chegasse àquele site. Naquela noite, o protagonista entrou no site e ficou chocado. Parecia um mundo totalmente novo. Bateu na mesa e chamou o bambu para perguntar sobre quantos cultivadores havia lá. O bambu respondeu que eram cerca de 1,2 milhão. O protagonista ficou atônito. O mestre explicou que essas pessoas eram extraordinárias, com habilidades únicas chamadas de herdeiros das artes tradicionais. Essas habilidades eram consideradas patrimônio cultural imaterial e havia até um departamento governamental para protegê-las. O protagonista ficou ainda mais surpreso ao saber que muitos desses cultivadores conseguiam desviar de balas disparadas a milhares de metros por segundo, mas que ao mesmo tempo muitos eram presos por quebrar a lei. O bambu compartilhou a história de um homem da região que dedicou 20 anos ao cultivo, mas sua esposa o repreendia por não ter um emprego fixo, enquanto um amigo dele que se mudara para a cidade já tinha construído uma casa enorme. O bambu contou que, com o tempo, essas habilidades estavam perdendo força, mas que o cultivo agora estava mais adaptado ao mundo moderno. Ele recomendou que o protagonista registrasse as suas informações nesse site, onde encontraria guias, oportunidades para se conectar com outros cultivadores e até eventos presenciais, como encontros às cegas e reuniões de grupo. Como benefício, ao se registrar, ele ainda receberia óleo de cozinha e arroz. O protagonista, curioso, perguntou quanto de comida ele receberia exatamente e começou a preencher o formulário. Enquanto isso, na escola, Shinan continuava a roubar corações sem nem tentar. Com sua nova e marcante aparência, as meninas murmuravam e riam ao redor dele, visivelmente encantadas, enquanto ele, um pouco perplexo, se perguntava por que ainda não tinha recebido uma resposta do formulário que enviara. Sua mesa estava cheia de cartas de fãs, mas dessa vez havia algo mais, uma caixa de presente misteriosa. Ele abriu com cuidado e ficou surpreso ao encontrar um anel dentro. Assustado, ele perguntou em voz alta quem tinha colocado aquilo ali, pois parecia um presente exagerado e fora do lugar. Seus colegas olhavam com confusão, mas ninguém se identificou como autor. No dia seguinte, ele recebeu um PlayStation, depois uma caixa de chocolates em forma de coração, uma placa gráfica de ponta e, no quinto dia, mais um presente misterioso. Shinan já estava completamente sobrecarregado, porque esses não eram apenas simples presentes de fãs, alguém estava indo muito longe demais. Preocupado, ele decidiu descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. Embora as cartas não tivessem nome ou assinatura, naquela noite Shinan pegou todos os presentes e cartas e as levou para casa. O espírito que vivia dentro dele, visivelmente curioso, perguntou o que ele estava fazendo. Shinan explicou que estava lendo todas as cartas, pois não tinha coragem de jogá-las fora. Apesar de algumas serem bem ridículas, ele sentia que todas tinham sido escritas com sentimentos genuínos. Ele então disse que as cartas podiam ser divididas em 3 tipos. O primeiro, de pessoas pedindo conselhos sobre como perder peso. O segundo, de pessoas chamando-o de pai. E o terceiro, os mais numerosos, de pessoas confessando um amor obsessivo por ele. Shinan gritou que nenhuma das cartas mencionavam os presentes, então o espírito, um pouco ciumento, confessou que estava com inveja da atenção que o protagonista estava recebendo. Shinan, quase perdendo a paciência, deu um tapa para acalmá-lo. O espírito, buscando reconciliação, sugeriu que a pessoa que enviava os presentes quisesse apenas ficar anônima, sem más intenções. No entanto, Shinan rejeitou essa ideia, dizendo que não podia aceitar presentes tão luxuosos sem saber a identidade da pessoa por trás daquilo. Ele decidiu que mais cedo ou mais tarde devolveria tudo. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, seu estômago roncou alto. Envergonhado, ele murmurou que só ia comer um pedaço do chocolate e começou a procurar a caixa de coração. As coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Enquanto Shinan dormia tranquilamente, seu telefone tocou. Meio adormecido, ele atendeu a chamada de um número desconhecido. Do outro lado da linha, um homem perguntou se ele era Shinan. Sonolento, ele respondeu, perguntando quem estava ligando. O homem se apresentou como um membro da equipe da Rede de Proteção das Artes Tradicionais e informou que haviam recebido sua solicitação e que em breve faria uma visita à sua casa.
Shintan estava prestes a dar uma olhada nas informações que precisaria antes de se juntar a um grupo comunitário próximo. Eles mandaram um código QR e ele, um pouco irritado com tudo isso de tecnologia moderna, acabou escaneando o código de qualquer jeito. Assim que entrou no grupo, o celular dele começou a vibrar loucamente com uma enxurrada de notificações. O lugar estava um verdadeiro caos, gente vendendo coisas malucas, desde remédios caseiros até outros itens ainda mais estranhos, como se fosse um mercado negro disfarçado de bate-papo. O pessoal do grupo adorava falar de um tal de ancestral Cicidial, um cara que pelo jeito todo mundo considerava um exemplo. Do nada, o ancestral Xiao mandou um arquivo PDF para o grupo. Shintan, esperando algum manual antigo cheio de sabedoria, abriu o arquivo empolgado. Mas para surpresa dele, o título era Segredos de Negócios para Ficar Rico, Índice Completo. Ele ficou puto da vida, frustrou total e jogou o celular na mesa. Digitaria uma mensagem para sair daquele grupo de idiotas, mas antes que pudesse, o ancestral Xiao mandou uma mensagem privada, o que o deixou o cara ainda mais confuso e irritado. "Por que você tá me mandando mensagem?" ele digitou, já cansado, querendo que aquele maluco ficasse longe. Mas aí Xiao mandou uma bomba. "Você é a aluna da School número 1 Shinan, não é?" Shintan ficou congelado na hora, pensando, como é que ele sabe disso? Então, Xiao soltou o tiro final. "Eu sou a presidente do seu fã-clube." E quando Shintan leu isso, ele quase teve um troço. Para piorar, Xiao ainda admitiu que tinha tirado uma foto secreta dele e que ela foi quem mandou os presentes misteriosos. Depois, ela escreveu algo que fez Shintan tremer de tanto nervoso. "Percebi que você perdeu peso. Não tá tão bonito, viu? Espero que ganhe um pouquinho de peso de novo." Aí, como se não fosse o suficiente, o grande golpe final. Xiao era uma garota. A história deu um giro no passado e revelou que o tal de ancestral Xiao na verdade era Xiao Dayon, e ela começou a contar a sua história pessoal. Ela disse que enquanto outras meninas ficavam loucas por caras ricos ou bonitos, ela só se apaixonou por uma pessoa, o gordinho adorável, Shintan. Desde pequena ela era uma péssima aluna. Apesar de estudar, nunca passava nas provas e sempre tirava 0. Um dia, seu pai entrou no quarto dela com aquele jeito dramático que só ele sabia fazer. Ela achou que ele ia dar uma bronca, mas ele só disse: "Não precisa ficar triste, filha. Ninguém na nossa família nunca passou em uma prova. Reprovar é uma tradição na nossa casa." E ainda apontou para a fancha que ela estava usando, com a palavra tentar escrito errado, e disse que aquilo já estava selado, era o destino da família. Mas em vez de bronca, ele tirou um pergaminho velho de uma gaveta e mostrou a ela o que ele chamou de herança da família. Um guia de adivinhação que dizia que podia prever qualquer coisa. Xiao ficou devastada, porque tudo que ela queria era passar nas provas, não virar cartomante de rua. Mas depois de pensar um pouco, teve uma ideia. E se aquele método realmente funcionasse? Então no próximo exame, em vez de estudar, ela usou adivinhação com moedas e técnicas de previsão. E surpreendentemente, passou. Desde aquele dia ela usou esse método para trapacear no ensino médio e eventualmente conseguiu entrar na mesma escola que Shintan. A primeira vez que um professor viu a prova dela, ficou completamente frustrado porque não conseguia entender nada. Ela acertava as questões de múltipla escolha e exercícios técnicos, mas escrevia umas redações cheias de lógica doida e cometia erros bizarros em matérias como matemática, física e química. O professor balançava a cabeça e murmurava: "Não entendo mais essa geração." O espírito de bambu, interessado, decidiu intervir e disse que tomaria providências. E foi assim que chegou o grande dia do exame entre os dois. No meio da prova estava a Gil, que não tinha nem ideia do que estava fazendo. A prova era de desenvolvimento, sem múltiplas escolhas, exigindo muita análise e raciocínio. Não dava para improvisar ou adivinhar as respostas. Gil, desesperada, ficou com as mãos tremendo, sabendo que sem seu método de adivinhação, ela não ia passar naquele semestre. Ela ficou chorando, pensando que o professor ia olhar para a folha em branco e dizer que não conseguia nem ver a tinta. Os outros alunos começaram a rir dela e ela pensou em copiar do livro, mas viu o professor olhando fixamente para ela, o que a fez desistir. Desesperada, ela orou, pedindo ajuda para qualquer um que pudesse salvar ela. E então, como um milagre, o protagonista entrou na sala e se sentou bem na frente dela. Quando ela viu as costas dele, Gil sentiu uma sensação reconfortante, como se fosse um anjo. Algo na postura dele fez ela se sentir segura, como se os pais estivessem ali com ela. Não resistiu e começou a copiar discretamente da prova dele enquanto ainda chorava. E depois da prova, algo dentro dela mudou. Para sempre. Ela jurou que nunca mais iria trair e se comprometeu a estudar de verdade. Foi naquele momento que ela realmente se apaixonou por ele.
Mais tarde, ela confessou que a partir daquele momento, não importava onde estivesse ou o que estivesse fazendo, seus olhos sempre buscariam por ele. Ela sentiu que o destino havia unido os dois, mas ele, claramente irritado, não compartilhou da mesma visão e achou que ela só o notava por causa do tamanho dele. Envergonhada, ela perguntou timidamente qual era o nome dele e quando percebeu que não sabia a identidade dele, Shintan mentiu, dizendo que era amigo e parceiro de Sidan. Ela ficou surpresa, e ele, com um tom gentil, sugeriu que ela parasse de mandar presentes anônimos e fosse direto ao ponto com o Shintan, enfrentando seus medos e confessando seus sentimentos. Gil, toda vermelha, respondeu que fazer isso parecia coisa de filme romântico. Mas, apesar da conversa, os presentes continuaram chegando. Lanches, refeições e pequenos mimos, tornando tudo cada vez mais estranho. O protagonista, ainda convencido de que os presentes vinham de um menino que o observava secretamente, se viu em uma situação ainda mais estranha. Para piorar, a comida que ele recebia era algo que ele não conseguia recusar. Um dia, depois de terminar uma refeição, alguém apareceu gritando perguntando se Papá Shintan estava lá. O protagonista ficou confuso e foi até a porta. Ao encontrar a menina, ele perguntou se ela realmente estava esperando por ele no corredor. Ele explicou, sem enrolação, que queria tirar umas fotos dele, enquanto os alunos que estavam por perto começaram a sussurrar sobre quantas vezes nos últimos dias diferentes garotas haviam declarado saber que ele trabalhava na academia, e até o contatou para organizar uma sessão de fotos promocional, onde ele apareceria treinando para um pôster de publicidade. Mas o verdadeiro objetivo dela era se aproximar dele depois. A menina, cheia de confiança, tirou várias fotos estilo pôster do protagonista em diferentes poses. Depois da sessão, o protagonista, ainda tentando recuperar o fôlego, virou-se para a gerente da academia e perguntou: "Qual é dessa garota?" A gerente, sorrindo enquanto observava a menina guardar a câmera, respondeu: "Ela e a Gil se conhecem há um tempão. Ela é um pouco misteriosa, mas uma boa pessoa. Sempre soube dar conselhos na hora certa e foi ela que me ajudou nos momentos difíceis. Inclusive, por isso, eu carrego uma bússola até hoje. Parece loucura, mas o que ela disse nunca me fez perder o rumo." A cena então se deslocou para outro ambiente. Um velho estava sentado em silêncio, parecendo distante. Ele era um adivinho, interrompido por uma mulher mais velha que, deixando o dinheiro na mesa, exigiu que ele lesse a sua sorte no amor. Ela se gabou, dizendo que era a líder do maior time de dança quadrada do bairro e queria saber se ela ou sua rival conseguiriam conquistar o professor Wong, recém-aposentado, e pedir a mão dele em casamento. O velho, segurando-a firme, explicou que estava tentando fazer uma leitura de títulos e que precisava de uma pegada forte para ser preciso. Ele então declarou que a sorte dela no amor estava baixa e que provavelmente sua rival acabaria beijando o professor. A mulher, furiosa com a previsão, o chutou e saiu, acusando de rude. O velho, esfregando o local onde foi chutado, murmurou que ela estava louca. Então, ele pegou suas coisas, pronto para ir embora, mas foi interrompido por um estranho cultivador com uma aparência incomum. A cartomante perguntou se ele queria uma leitura também, mas o cultivador balançou a cabeça e explicou que estava ali para propor uma aliança. Ele disse que entendia a verdadeira situação da mulher. E enquanto ela corria em direção à praça, parou ao ver o professor Heng, com quem estava obcecado, conversando com o líder do time rival. Os dois riam e, sem aviso, se beijaram, o que fez o coração dela disparar. A cena voltou ao velho adivinho, que na verdade era um dos 10 cultivadores mais poderosos do mundo, o Yango, conhecido como o ancestral do cálculo. Quando ele foi reconhecido, parecia nervoso. Forçou uma risada, tentou se apressar, mas o produtor o levantou com uma mão e perguntou o que ele queria. O cultivador explicou que não fazia parte da guarda da cidade, mas estava em fuga, e pediu que o adivinho olhasse em seus olhos para ver a sua sinceridade. Depois de se sentarem para comer, o cultivador lembrou o velho que no passado ele era tão habilidoso que conseguia comer rações sem dificuldade. Curioso, o cultivador perguntou como alguém tão talentoso acabaria como adivinho. O velho, com amargura, explicou que anos atrás cometeu um erro de cálculo, se envolveu em um golpe de cassino online e perdeu tudo. Mesmo com as suas habilidades divinas, toda a sua pensão desapareceu, e foi assim que ele se viu forçado a se dedicar à adivinhação para sobreviver. O cultivador, então, revelou que as coisas eram ainda mais complicadas e que ele não era humano, mas um demônio que havia se cultivado até alcançar uma forma espiritual. O velho, assustado, repreendeu o cultivador por mostrar sua verdadeira forma.
mas o cultivador tranquilizou-o, dizendo que havia lançado um feitiço de ilusão para não ser visto. Com um suspiro, o cultivador começou a contar sua história. Ele disse que morava perto de uma montanha cheia de bambus, que eram sua principal fonte de alimento. Havia uma cana de bambu gigante e nutritiva que ele planeava comer no seu 1000º aniversário. No entanto, antes que isso acontecesse, o bambu cultivou consciência e se tornou espírito, fugindo. A tribulação espiritual que se seguiu destruiu a floresta de bambu. E embora o espírito tenha se tornado muito forte, o cultivador se disfarçou de vários estudantes tentando emboscá-lo, mas sem sucesso. Ele se frustrou ao perceber que o espírito do bambu, agora professor, tinha se tornado diretor da academia e estava aliado a um cultivador. O coelho bambu, exasperado, exclamou que tudo o que ele queria era comer um pouco de bambu e que por isso precisava da ajuda do velho adivinho. O cultivador prometeu pagar-lhe bem, mas o velho exigiu 60.000 yuan, o que fez o coelho bambu explodir, reclamando que o velho estava pedindo muito. Mesmo roubando de estudantes mais jovens todos os dias, ele só conseguia juntar uma quantia tão baixa, e agora estava tocando nas economias de sua esposa. A esposa do velho, ouvindo a conversa, disse sarcasticamente que ele estava arruinado e perguntou se ele preferia a sua mulher ou a comida. O coelho bambu respondeu sem hesitar, que preferia a comida. O velho então aceitou o pedido do coelho. Mas antes, o cultivador provocou dizendo que, sabendo da relação do coelho com a família Xiu, o velho ficaria interessado na garota. O velho sorriu maliciosamente e disse que, se fosse assim, ele aceitava o pedido. Porém, ele esclareceu que a informação custaria 80 yuan. O coelho ficou furioso, gritando que nem isso cobria a comida que lhe haviam prometido. Após várias horas de treino intenso na academia, o cultivador e o coelho bambu continuaram suas conversas e negociações. O protagonista estava saindo do local quando Xiu parou do lado de fora. Ela perguntou se eles poderiam caminhar juntos, já que parecia que ambos estavam indo na mesma direção. Durante a caminhada, de repente, ela começou a falar do passado, relembrando quando ele estava no exame final. Na época, ele estava bem gordinho, e ela confessou que ficou surpresa ao vê-lo tão tranquilo em forma agora. Admitiu que mesmo depois de ele perder todo aquele peso, não conseguia parar de pensar nele. Quando parecia que ela ia se declarar, o protagonista percebeu algo estranho no ambiente e disse que continuariam a conversa mais tarde. Embora estivessem no centro da cidade, não havia nenhum pedestre por perto há vários minutos, o que achou bem suspeito, especialmente quando percebeu que um velho os estava seguindo. Ao mesmo tempo, na escola, o espírito do coelho estava indo em direção ao mestre do bambu com intenções claras, mas antes que pudesse se aproximar, um aluno viu, correu até ele e o abraçou forte, chamando de macio e fofinho. O aluno estava convencido que o espírito era um menino usando fantasia de Pikachu. Ao ver isso, o professor imediatamente o repreendeu, dizendo que fantasias não eram permitidas na escola e ordenou que o suposto rato tirasse a fantasia e o acompanhasse até o seu escritório. O espírito do rato, irritado, gritou que não estava usando fantasia nenhuma. Enquanto isso, o protagonista continuava encarando o velho que o seguia e perguntou, desconfiado, o que ele queria. O velho admitiu que estava impressionado com a intensidade nos olhos do jovem e pediu um favor. Ele confessou que havia sido contratado para atrasá-los, mas estava disposto a dar 59.000 yuan dos 60.000 que havia recebido, ficando apenas com 1.000 yuan para si. Como alternativa, ele sugeriu que eles usassem o dinheiro para compras enquanto ele cumpria sua missão, até mesmo para ganhar um dinheirinho extra. Ele ainda se ofereceu para contar quem o havia enviado. Paralelamente, na escola, enquanto o professor acompanhava o espírito do rato até a sala do diretor, o rato viu uma chance e, sem avisar, atacou-o com uma chuva de socos. No entanto, logo percebeu que havia falhado, pois o mestre não estava mais à sua frente, mas atrás dele. O professor calmamente comentou que sentia uma energia demoníaca emanando dele e o acusou de estar conspirando secretamente. O rato explodiu de raiva, alegando que não era qualquer um, mas seu pai que o criou, trocou suas fraldas, o alimentou e cuidou dele por 500 anos. Sem esperar por uma resposta, o rato se lançou novamente e os dois colidiram violentamente em uma luta feroz. Enquanto isso, o protagonista, insistente, continuava perguntando ao velho quem o havia enviado. O velho riu e disse que, se quisesse saber, teria que enfrentá-lo. Ele se apresentou como um artista marcial que fazia 50 flexões,
corria 5 quilômetros e fazia 30 abdominais todos os dias. Além disso, ele se gabou dizendo que conseguia subir 6 andares sem suar. Ele acrescentou que só hesitou em lutar porque temia que a batalha se tornasse muito sangrenta. De repente, seu corpo começou a se expandir, seus músculos ficaram mais marcados e o seu tamanho aumentou consideravelmente. O protagonista ficou completamente espantado. Naquele momento, o espírito do fogo, que estava flutuando perto, murmurou que a cena parecia nostálgica. Para surpresa de todos, até Shao pôde ver o espírito. O velho então fez uma pose, dando socos no ar, e se declarou pronto para lutar. O protagonista, ainda confuso, perguntou como ele havia conseguido aquele corpo. O espírito explicou que, ao canalizar energia espiritual para os músculos, ele conseguia transformar temporariamente o corpo na forma desejada, usando uma técnica antiga chamada Corpo Dourado do Dharma. O velho então alertou que sua intenção era apenas atrasá-los por algumas horas, mas se o jovem resistisse, poderia acabar quebrando alguns ossos, pois tinha assuntos importantes para discutir. Quando o velho tentou tocar Shao, o protagonista imediatamente interveio, bloqueando-o com tanta força que o velho sentiu um calor intenso em sua mão. Shao recuou, assustada, e pediu ao jovem para tomar cuidado. Após o primeiro ataque, o velho gritou, acusando-o de ser cruel demais, perguntando como ele ousava desrespeitar os mais velhos. O protagonista, chocado, percebeu que havia sido jogado no ar com um único soco. Foi quando ele entendeu que a situação era muito mais séria do que imaginava, e que o velho era forte demais para ser enfrentado sem preparação. O espírito então explicou ao protagonista que se ele se concentrasse e pensasse em sua forma mais poderosa, poderia remodelar o corpo de maneiras que nunca tinha visto antes. O espírito então emprestou-lhe um pouco de sua energia para ajudá-lo. Quando o velho o atacou novamente, ficou surpreso ao ver que o corpo do protagonista já havia mudado. Sua antiga forma gordinha havia voltado, mas agora ele estava mais forte. Com facilidade, o jovem bloqueou o ataque e, com um sorriso, derrubou o velho no chão. O espírito, intrigado, perguntou como era estar de volta ao seu antigo corpo. O protagonista respondeu que era incrível, como se tivesse recuperado sua antiga força. Em seguida, ele agarrou o velho pela perna, girou-o no ar e o jogou a uma grande distância. Shao, que estava observando, ficou impressionada, sentindo-se afortunada por testemunhar aquela transformação. No entanto, o espírito avisou que o jovem só poderia manter essa forma por 3 minutos, pois sua energia espiritual estava se esgotando. O velho, agora incrédulo, murmurou que a diferença de poder entre eles era como estar diante de uma montanha. Mesmo assim, ele ainda tentou se convencer de que, apesar do tamanho do protagonista, ele não seria tão rápido. O velho se lançou em direção a Shao, mas o jovem apareceu atrás dele em um instante e o levantou do chão com facilidade. O velho gritou que suas costas estavam doendo, enquanto o jovem o avisava de que, se ele continuasse a resistir, terminaria com ossos e músculos quebrados. O espírito, que ainda observava tudo, notou que a energia do jovem estava quase no fim e concluiu que aquela batalha estava prestes a terminar.